Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a história geral, sobre aquelas populações que viveram lá no passado, quando o homem deixou de ser nômade, onde ia uma determinada área, ali consumia, se alimentavam. Quando acabava a alimentação, ele ia para outra área e se alimentava. Aí, com a revolução da época, a revolução industrial da época, que era a grande revolução, a descoberta da agricultura, ele passou a ficar sedentário, passou a ficar naquele lugar, não mais se movimentavam e ali foram desenvolvidas grandes cidades. Vamos ao início. Irmão, caro colegas, caros amigos, caros irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a pré-história. A pré história. Vamos falar rapidamente sobre a pré-história e logo na sequência falaremos sobre a Revolução Neolítica. Então vamos falar na sequência sobre a Revolução Neolítica. E após falarmos sobre a Revolução Neolítica, vamos falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, mais especificamente sobre a crescente fértil Egito e Mesopotâmia. Crescente fértil, Egito e Mesopotâmia. E depois, caros amigos, caros colegas, caros alunos, vamos falar especificamente, com mais riqueza de detalhes, sobre a Mesopotâmia. E após falarmos sobre a Mesopotâmia, vamos avançar e vamos falar um pouquinho sobre o Egito. Então, na sequência, falaremos sobre o Egito. Posterior, falaremos sobre o povo hebreu, os hebreus. E dando sequência, vamos falar sobre os persas. Na sequência, falaremos sobre os fenícios. E avançando um pouquinho mais, vamos chegar na civilização grega. Então falaremos sobre a civilização grega. E aí, avançando um pouquinho mais, nós vamos falar sobre as cidades-estados. Então, falaremos sobre as cidades-estados. E aí, depois
falaremos com riqueza de detalhes exclusivamente sobre a cidade-estado de Atenas. Então vamos lá. A cidade-estado de Atenas. E aí, caros colegas, caros alunos, irmãos, vamos falar agora, na sequência, Atenas, uma democracia excludente e escravista. Vamos embora? Vamos lá. Atenas, uma democracia excludentes e escravista. E aí, na sequência, vamos falar sobre a decadência do mundo grego, guerras médicas e guerras do Peloponeso. Então vamos lá? Vamos lá. Então falaremos sobre a decadência do mundo grego, a decadência do mundo, a decadência do mundo grego, guerras médicas e guerra do Peloponeso. E guerra do Peloponeso. E vamos falar também sobre o domínio macedônio e o império de Alexandre o Grande. Então vamos falar sobre o domínio macedônio e o império de Alexandre o Grande. E na sequência, caros colegas, vamos falar sobre Grécia, o berço da civilização e da filosofia ocidental. Grécia, o berço da civilização e da filosofia ocidental. E da filosofia ocidental. E dando continuidade, vamos falar sobre a civilização romana. Vamos falar sobre a civilização romana. Na sequência, falaremos as revoltas populares e as conquista dos plebeus. Vamos lá? As revoltas e
as conquistas dos plebeus. Plebeus. Beleza? E dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a expansão da República Romana, a expansão da República Romana. E depois falaremos sobre a crise da República. Vamos lá? A crise da República. E na sequência vamos falar o Império Romano e a sua decadência. O Império Romano e a sua decadência. Então é isso. O nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre a história geral, o que aconteceu lá no passado, de uma forma bem breve, de uma forma bem resumida, bem pautada. Vamos lá, pessoal? Então vamos iniciar. Vamos lá. Um pouquinho, vamos iniciar por aqui, ó. Vamos iniciar aqui, ó. A pré-história. Vamos lá, meus amigos. Vamos fazer um breve resumo aí, entendeu? Depois vocês podem se aprofundar em cada um desses tópicos, são de extrema importância que vocês sabem. Não só para a vida de vocês, no dia a dia. É necessário termos conhecimento do que aconteceu antes da nossa geração. Né? O que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado que nos remete hoje. Entendeu? Da onde toda a nossa história. Tá bom? Tudo tem um porquê. Vamos lá, pré-história. Período paleolítico, do surgimento do homem ao desenvolvimento da agricultura. Podemos afirmar que o homem, enquanto espécie Homo sapiens, existe há aproximadamente 100 mil anos. Isso sem mudança morfológica representativa e com os mesmos níveis de inteligência. Os hominídeos, que são alguns seres vivos do gênero Homo, existem há pelo menos 2 milhões de anos. A primeira comunidade humana eram nômades e bem pequenas, organizadas principalmente através de algum nível de parentesco. Eram pequenas tribos com pouco mais de dezenas de pessoas. Esse é um período muito difícil de ser estudado, pois há uma carência de fontes documentais. Nesse momento, a arqueologia dá um grande suporte aos historiadores. Os pontos para o nosso curso são destacáveis. Para o nosso curso, que são destacáveis são nômade, caçadores e pescadores, artefatos rústicos, pinturas rupestres, estatuetas femininas, monumentos megalíticos. Pintura rupestre são registros do cotidiano, possivelmente com fins ritualísticos, simbólicos, para como garantir a caça. Tem uma caverna lá em Lauscaux, na França, que vocês vão ver essas pinturas rupestres aí. Tem uma caverna também na caverna de Altamira, na Espanha, tem pinturas rupestres. Aqui no Brasil, na Serra do Capivara, São Raimundo de Nonato, Piauí, temos também lá a pintura rupestre. E temos a Vênus de Ullendorf, na Áustria, de 20 a 25 mil anos. Stonehenge no solstício
sacrifício de verão. Uma das primeiras teses é que, além do local ritualísticos, marcavam as estações do ano como calendário primitivos. Chama a atenção pela grande complexibilidade. Caros alunos, vamos seguindo, caros alunos, irmãos, vamos seguindo agora, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Neolítica. Vamos falar sobre a Revolução Neolítica. Então, já falamos da pré-história e agora o que vem a ser a Revolução Neolítica. Revolução Neolítica. No período paleolítico, terminou quando as pequenas comunidades humanas desenvolveram a agricultura e tornaram-se sedentários, fixo a um território. Nesse momento, foram encontradas ferramentas mais elaboradas e a agricultura, além de fixar o homem, permitiu que as tribos passassem a ter acesso mais fácil aos alimentos, ocorrendo também um grande crescimento da população. Até a invenção da agricultura, havia uma divisão social do trabalho, baseado no gênero. Os homens caçavam e guerreavam, e as mulheres ficavam nas tribos e eram responsáveis pela criação dos filhos. Muitos pesquisadores concordam que, possivelmente, foram as mulheres que conseguiram realizar essa revolução. Depois da agricultura, a divisão social baseada no gênero continuou. Os homens caçavam e guerreavam, e as mulheres cuidavam da agricultura. Essas eram atividades que podiam ser realizadas simultaneamente, cuidar dos filhos e da terra. A partir da agricultura, o grande crescimento populacional levou à especialização em atividades e uma divisão social do trabalho, e que produziu o surgimento das desigualdades sociais entre os homens. Uns pegavam no pesado, nas lavouras e nas construções, e outros passaram a coordenar essas atividades. Provavelmente, essas desigualdades surgiram pela imposição da força de uns sobre os outros e das primeiras regiões organizadas. O desenvolvimento da agricultura fez com que as sociedades crescessem e se tornassem cada vez mais complexas. Com a ampliação das comunidades, ocorreu o surgimento da civilização. Sociedade hierarquizadas, controlada pelo Estado e por leis. As primeiras civilizações da humanidade surgiram na região chamada pelos pesquisadores de crescente e fértil, ou seja, a Mesopotâmia e o Egito. É possível traçarmos uma meia-lua entre o Egito e a Mesopotâmia, por isso o nome. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a crescente e fértil Egito e Mesopotâmia. Aqui, crescente e fértil, Egito e Mesopotâmia. A, crescente, fértil, Egito e Mesopotâmia. A, crescente e fértil, Egito e Mesopotâmia. Vamos lá? Crescente e fértil, Mesopotâmia, terra entre rios, né? Entre os dois rios Tigre e Eufrate, abençoado lá pelas cheias, inundava na época da cheia, depois vinha a seca lá, e onde ele alagou, onde houve a enchente, o que acontece? Uma terra extremamente fértil, propício para agricultura. Também eles desenvolveram diques, desenvolveram lá, eles puxaram lá, cavaram assim e expandiram os rios, né, para umas áreas maiores. Vamos à leitura? Vamos lá. Só lembrando lá, Mesopotâmia, temos o Mar Mediterrâneo, temos o Mar Negro, temos o Mar Cáspero. Também nesse crescente fértil aí tem o Rio Nilo, um rio famoso. Norte da África aí, deserto do Saara. Arábia, deserto arábico, certo? Tem o Mar Vermelho também. Tem Nigarite, Bíblios, Sidom, Tiro, Jerusalém, Saíra, Susa, Ninive, só para se situar aí. Vamos lá. As civilizações do crescente e fértil possuem várias características em comuns. São estados teocráticos, ou seja, imperador é considerado Deus. Não há propriedade privada da terra, pois todas são do Estado.
Todo o povo é servo do Estado, que organiza a produção através de um esquema de servidão coletiva para a construção de grandes obras hidráulicas como pontes, canais, diques de proteção para a agricultura. Surgiram às margens dos grandes rios, por isso também são chamados de sociedades do regágio. A Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, e o Egito no rio Nilo, produziam trigo, aveia, cevada. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses, menos os hebreus. Os hebreus sempre acreditou num dia só, num Deus só, que são os israelitas, que são o povo que até hoje são perseguidos. Vamos lá, Mesopotâmia. A palavra significa terra entre rios, o rio Tigres e o Eufrates. Fica localizada na região do atual Iraque, onde atualmente ocorreram atentados contra os patrimônios históricos materiais da humanidade, perpetrados pelo grupo terrorista Estados Islâmicos. São vários povos que habitam na região, como os suméricos, assírios, acádios e babilônicos. Cada um deles dominou durante um período e expandiu os domínios mesopotâmicos. A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracteriza-se pela aridez e pela falta d'água, o que desestimulou o povoamento e fez com que ela fosse ocupada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença, embora marcada pela paisagem desérticas, possui uma planície cortada por dois rios grandes, rios com os diversos afluentes e córregos. Foi lá que surgiram as primeiras cidades conhecidas e que foram construídas pelos sumérios, Urs e Uruk. Eles desenvolveram profundos cálculos matemáticos e um profundo conhecimento de observação do céu, permitindo o desenvolvimento do calendário, que era muito preciso, e também da escritura. A arquitetura foi bastante desenvolvida e requintada, como palácios e templos com detalhes decorativos com culturas. O escritor Ahmed Arbur, em sua obra lá, a Oriente e a Grécia, as civilizações imperiais. Aí ele relata: o Palácio Real constitui naturalmente, na vida da cidade Mesopotâmia, um mundo à parte. Todo um grupo social o habita e dele depende, ligando ao soberano por laços que não são somente os de parentes a chefe de família, ou de servidor ou senhor. Este grupo social é numeroso, de compromisso muito variado, abrangendo trabalhadores de todas as profissões, domésticos, escribas, artesãos, homens de negócios, agricultores, pastores, guardiões dos armazéns, etc. Colocados sob a direção de um intendente, é que a existência de um domínio real dotado de bens múltiplos e dispersos faz os palácios uma espécie de vasta empresa econômica, cujos benefícios contribuem para fundamentar solidamente a força material e soberana. Zigurates eram grandes templos mesopotâmicos. Os jardins suspensos da Babilônia de Nabucodonosor certamente foram feitos nos pisos de um destes templos. A história judaica sobre a Torre de Babel, em que surgiram as diferentes línguas, pois Deus puniu o homem por sua soberba de querer construir uma torre que chegasse ao céu. É certamente a referência a um zigurate. Zigurate basicamente é a pirâmide do Mesopotâmia. O egípcio tem sua pirâmide, que tem lá o pico lá, a pontinha. Esse zigurate não, ele só não tem o topo lá, tá bom? Mas é construções gigantescas. É a pirâmide do Mesopotâmia. Templo de Istar, a deusa do amor. Ornamentado em esmalte, os mesopotâmios já construíram com técnicas de tijolos. A escrita era realizada em placas de barros em que riscadas em cunhas,
manchas no barro. Por isso recebia o nome de escrita cuneiforme. Sua principal função era registrar a produção agrícola. A agricultura foi a principal motivação para a escrita e o calendário, textos sagrados e registro do Estado. Todos os bens produzidos pelo próprio palácio e templos não eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. As grandes obras, como as barragens e diques, eram realizadas por trabalho compulsório forçado, foram construídos por homens livres em servidão temporária. Foi também na Mesopotâmia, durante o domínio dos assírios, que surgiu o primeiro código de lei escritas, o Código de Hammurabi, que se baseava no antigo código legal oral muito rígido, as leis de Talião, que propunham uma punição semelhante ao crime cometido, como podemos compreender pela frase olho por olho, dente por dente. Ele demonstrou uma sociedade que se pautava pela defesa da honra e da família, numa perspectiva patriarcal. É importante lembrarmos também que a sociedade era estamental, divididas em camadas estamentos, e as punições eram mais rígidas para as camadas sociais inferiores e escravos. Observe alguns trechos no documento. O documento, vamos lá, lei da época lá, né? Vamos ver o texto de lei da época. Artigo 129. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a esposa, assim como o rei perdoa a seus escravos. Artigo 133. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra e houver sustento na sua casa, mas mesmo assim a sua esposa deixa a casa por outra, esta mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada na água. Artigo 135. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustentou sua esposa, ela deverá ir para outra casa e criar seus filhos. Se mais tarde o marido retornar e voltar para casa, então a esposa deverá retornar ao marido, assim como as crianças devem seguir seu pai. Artigo 138. Se um homem quiser separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai e deixá-la partir. Placa do Código de Hammurabi, que fica sobre um suporte ornamentado, foi registrado em escrita cuneiforme. Agora, pessoal, avançamos. Então, já fizemos a leitura da Mesopotâmia, Fizemos a leitura da Mesopotâmia, que é a terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Beleza? Onde tinha o zigurate lá, que era a pirâmide dos mesopotâmios, né? Desenvolviam a agricultura, onde foram feitos os diques, foram feitas as barragens, a agricultura, né? E é isso, pessoal. Agora, vamos para a leitura do Egito. Vamos ler um pouquinho sobre o Egito. Pessoal, é apenas um norte. Tá? Uma leitura rápida, vocês devem ver vídeos, devem ver documentário, devem ler mais livros, se aprofundar no assunto. Aqui é apenas, estou indicando os tópicos para vocês, o interessante para vocês conhecerem, tá bom? Conhecerem o que foi a Mesopotâmia, o que foi o Egito, o que é o crescente fértil. Cobrado muito aí em concurso público, cobrado muito em prova, e devemos saber, né? Como começou lá a civilização, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Egito. O Egito desenvolveu-se à margem do rio Nilo, ao norte da África. Formou um grande império unificado que durou milênios. Foi um estado militar expansionista, conquistando todos os povos às margens e no delta do Nilo. Alcançaram um alto nível técnico através de cálculos precisos.
possibilitando a produção de calendário e de grandes obras arquitetônicas, cujo os maiores expoentes são as pirâmides. De acordo com o historiador grego Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. A região mais populosa era o delta do Nilo, devido à maior disponibilidade de terras. A arte egípcias evidencia uma grande capacidade de comparação e mostra elementos sociais e econômicos do cotidiano, como o trabalho das mulheres na lavoura. É uma arte estática, expressa poucos movimentos e representa as pessoas quase sempre na horizontal. Desenvolver a escrita hieróglifa, em que cada símbolo possuía um significado. Além disso, havia a escrita mais simples, usada no cotidiano dos registros do Estado, que era a escrita demótica e hierática. No antigo documento egípcios, o pai dá um seguinte conselho ao filho: decide-te pela escrita e estarás protegido do trabalho árduo de qualquer tipo. Poderás ser magistrado de elevada reputação. A escrita está ali. O escriba está livre de trabalhos manuais. É ele quem dá as ordens. Não tens na mão a palheta do escriba. É ela que estabelece a diferença entre o que és e o homem que segura o remo. Podemos observar a grande importância da escrita e a sua relação com a hierarquia social no Egito. Os escribas eram importantes funcionários do Estado e responsáveis pela sua organização e manutenção jurídica. A religião no egípcio é um fator fundamental para compreendermos aquela sociedade. Além de politeístas, seus deuses eram antropomórficos, ou seja, possuía a forma humana e animal. As pirâmides eram túmulos construídos para manter pela eternidade a memória do faraó, considerado Deus. Eles também acreditavam na reencarnação, por isso mumificavam seus corpos, pois acreditavam que reencarnariam no mesmo corpo. Por isso, o faraó era mumificado e enterrado como seus pertences. Durou por milênios a civilização dos egípcios antigo e a sua decadência veio a ocorrer durante a expansão de Roma, que anexou o seu território. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre os hebreus. Vamos falar um pouquinho sobre os hebreus. Os hebreus. Então sabemos que é um povo que acreditava no único Deus. Sabemos que eles habitavam ali a região do Egito. Sabemos que hoje eles são representantes dos judeus, né? Dos judeus. Então os hebreus foi o único povo que acreditava em um só Deus. Tá bom? Vamos ler um pouquinho. É o nome do povo judeu na antiguidade. Hebreus habitavam as proximidades do crescente férteis e tiveram várias trocas culturais com os mesopotâmios e egípcios. Foram escravizados no Egito por séculos e após a sua libertação migravam para Canaã, território hoje onde corresponde ao Estado de Israel na Palestina. A história dos judeus é contada no livro sagrado da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, que corresponde aos 5 livros sagrados do Antigo Testamento, chamado também Torá e chamado também de Pentateuco. Destacam-se por uma característica religiosa fundamental. Foram os fundadores do monoteísmo. Monoteísmo, fé em um só Deus. Só acredita no nosso Deus Todo-Poderoso. Contrastando com as religiões locais, por todas elas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses: Deus do sol, Deus da terra, Deus do fogo. Foram perseguidos por Roma, onde haviam construído um templo de Salomão. Eram perseguidos pelo Império Romano, pois recusavam-se a adorar o imperador. Era a lei e uma forma de dominação do Império Romano.
foram expulsos do Império de 50 depois de Cristo até 1947. Logo após a Segunda Guerra Mundial, dizemos que neste longo período de quase 2 milênios, o povo hebreu estava em diáspora, dispersão. A bandeira de Israel, né? Fundo branco, uma faixa em cima, no meio uma estrela e embaixo outra faixa em azul. Bandeira de Israel com a estrela de Davi no centro. O Estado de Israel foi criado em 1947 pela ONU após o genocídio feito pelos nazistas. E chegamos nos persas. Os persas foram um grande império, estendendo-se da Ásia até os limites da Grécia na Europa. Foram um grande império centralizado. Para a organização, a administração, o imperador Dário I dividiu a Pérsia em pequenos reinos chamados estrápias. Os governantes eram os estrapas, que eram líderes militares e juraram lealdade ao imperador. Como o império era imenso, foram os primeiros a criarem estradas calçadas de pedras e também um complexo sistema de correspondência, permitindo a comunicação em toda a Pérsia. Eram exímios cavaleiros e eram fundamentais na guerra e no cotidiano. Hoje o território herdeiro da antiga Pérsia é o Irã. Vamos falar um pouquinho sobre os fenícios. Eram povos habitados no atual Líbano, diferenciavam-se de todos os outros povos, pois não se organizavam em império agrícolas expansionista como os mesopotâmios, os egípcios, os persas. Eles eram um povo essencialmente comerciante. Dedicavam-se ao comércio marítimo e navegavam por todo o Mediterrâneo. Seus produtos comercializados eram o cedro, madeira típica das florestas do litoral do Líbano, e a púrpura, pigmento lilás retirado de crustáceos, que eram pegos por escravos, eram usados em tecidos de imperadores e faraós. Sua principal contribuição para a prosperidade foi a invenção do alfabeto fonético. Cada letra representa um som, um fonema, o mesmo que usamos atualmente. Sua escrita simples e prática desenvolveu-se a fundação do comércio. Moeda fenícia observa o desenho que mostra uma embarcação. Seus grandes barcos eram essencialmente movimentados por remos, movimentados por escravos. Resumindo um pouquinho, a história é o estudo do homem no tempo. Tempo cronológico, relógio e calendário. O tempo histórico, tradições, mentalidades, processos políticos. Tempo histórico, longa, média e curta duração. A história é constantemente reescrita, posta à análise de interpretação. Possui método científico, mas é sujeita à subjetividade humana. Cada cultura registra em seus calendários os acontecimentos mais relevantes e conta o tempo até a sua maneira, diferentes calendários. O desenvolvimento do calendário está diretamente ligado ao desenvolvimento da agricultura e da civilização. A Revolução Industrial trouxe uma nova percepção e formas de contagem de tempo, patrimônio histórico material, ruínas, templos, artefatos artesanais, sítios arqueológicos, conjuntos arquitetônicos. Patrimônio histórico imaterial, modos de fazer práticas sociais que representam a cultura de um povo. Pré-história, paleolítico e neolítico, revolução agrícola ou do neolítico, sedentarização humana e o surgimento da civilização. Crescente e fértil, Egito e Mesopotâmia, modo de produção asiático, calendários, templos, grandes obras hidráulicas, judeus, monoteísta, fenícios, navegação e alfabeto fonético, persas, cavalos, estradas, estrápias. Então, falamos também sobre os persas, né? Foi lido também para vocês aí sobre os persas. Claro, vocês têm que, é necessário, né? É necessário outras fontes de pesquisa, ver documentário, ler livros sobre os persas.
Os persas vão ser mencionados também na Bíblia, no livro de Esther, onde os israelenses e os hebreus, né, estão lá também como trabalhadores lá, né? Tá bom? E os fenícios, navegadores, né? Comércio, né? Lá no mar Mediterrâneo lá. Eles dominavam, tinha a moeda deles lá com os barcos, né? As grandes navegações. Os escravos remavam, né? Então, foi feita também a leitura dos fenícios. E agora, vamos à leitura da civilização grega. Vamos ler um pouquinho sobre a civilização grega. Tá bom, pessoal? Então a civilização grega vai ficar para uma próxima aula, já são 10 da noite, amanhã tem que trabalhar cedinho. Tá bom, pessoal? Agradeço aí vocês pela atenção. Então vamos lá, falamos um pouquinho sobre a pré-história, sobre a Revolução Neolítica, falamos sobre o crescente fértil, Egito e Mesopotâmia, falamos especificamente sobre a Mesopotâmia, falamos sobre o Egito, falamos sobre os hebreus, falamos sobre os persas e os fenícios. A civilização grega vai ficar para um próximo encontro. Obrigado, pessoal. Um vídeo curto aí, aproximadamente aí no máximo de 15 a 30 minutos no máximo, para vocês aprenderem um pouquinho sobre aquele povo que viveu lá no passado, lá como parou de ser nômade e passou a ser sedentário. Obrigado, pessoal. Valeu. Forte abraço aí para vocês todos. Deus abençoe.